E se uma entrada de garagem comum escondesse algo que ninguém jamais deveria encontrar? Acompanhe-nos para desvendar uma história enterrada em silêncio por muitos anos. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever e curtir. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Harold Jenkins morava sozinho na rua Maplewood, em Cedar Falls, Ohio. Havia quase 2 anos. Sua esposa, Margaret, havia falecido tranquilamente em uma noite de outono, e desde então a casa se tornará silenciosa demais para ser confortável. O tic-tac do relógio da cozinha ecoava mais alto do que nunca, e às vezes ele ligava a televisão só para abafar o silêncio. Ele não gostava mais de companhia. Não exatamente, embora seu vizinho, Tom Wilkins, o visitasse com frequência, geralmente sob o pretexto de pedir emprestadas ferramentas que já possuía. Aos 78 anos, Harold ainda se orgulhava de fazer as coisas sozinho. Ele consertava o que quebrava, cortava grama e mantinha sua velha oficina limpa. Ele não gostava de pedir ajuda. Isso fazia-se sentir velho. Então, quando percebeu uma longa rachadura se espalhando pelo concreto da sua entrada de carros depois de uma semana de chuva forte, decidiu que era algo que ele mesmo poderia resolver. A chuva tinha sido incessante naquela semana, encharcando o solo e transformando os gramados em manchas macias e esponjosas. Na sexta-feira, o céu finalmente clareou e o sol da tarde secou o pavimento molhado o suficiente para Harold começar a trabalhar. Ele pegou sua pá, luvas e um pequeno conjunto de ferramentas no galpão. Enquanto começava a raspar a parte rachada da entrada de carros, resmungou para si mesmo sobre como a água sempre encontrava um jeito de entrar onde não deveria. Seu plano era simples: cavar ao redor do ponto danificado, ver se uma raiz ou um cano quebrado era a causa e consertar o concreto depois. Ele trabalhou devagar, parando frequentemente para recuperar o fôlego. A terra embaixo estava macia e pesada por causa da chuva, grudando na pá em torrões. Algumas vezes ele parou para descansar as costas, apoiando-se no cabo e enxugando o suor da testa. Conforme cavava mais fundo, notou algo estranho. O som da terra começou a mudar. Sua pá atingiu algo que emitiu um baque metálico surdo. A princípio, ele pensou que devia ser um cano antigo da construção dos anos 1950, talvez parte do encanamento original. Mas, ao remover mais terra, o objeto não se parecia em nada com um cano. Era plano, sólido e largo. Harold se agachou, afastando a lama com as mãos. Sob a sujeira, viu uma placa grossa de metal, corroída e enferrujada pelo tempo. Seus dedos percorreram a borda e ele percebeu que tinha cantos, ângulos retos e o que parecia ser uma grande dobradiça enferrujada enterrada em um dos lados. Ele se sentou sobre os calcanhares, com o coração acelerado. Aquilo não era um cano. Era uma porta. Por um longo momento, Harold apenas a encarou, sem saber o que fazer. A ideia de encontrar algo escondido sob sua própria entrada de garagem era assustadora, quase ridícula. Ele tentou se lembrar de algo incomum na propriedade, mas morava ali havia 40 anos e nada parecido jamais acontecerá. Não havia ruídos estranhos, nem sinais de túneis ou porão. Apenas uma casa suburbana comum construída depois da guerra. Mesmo assim, a curiosidade o consumia. Pegou seu pequeno pé de cabra no galpão e voltou para o buraco. Ao forçar as bordas enferrujadas, lascas de metal velho se desprenderam, deixando um pó avermelhado em suas mãos. A porta era grossa, muito mais grossa do que qualquer abrigo anti-tempestade ou escotilha de armazenamento que ele já vira. Tentou levantá-la, mas não se moveu. Podia sentir algo pesado pressionando do outro lado, selando-a há décadas. A luz do entardecer estava se esvaindo, tingindo o quintal de um tom dourado tênue. Harold ficou ali parado, respirando com dificuldade, encarando a porta de metal meio enterrada na terra. Não sabia o que havia encontrado, mas todos os seus instintos lhe diziam que não era algo que pudesse ser aberto por um homem com um pé de cabra. Ele enxugou as mãos na calça jeans e olhou para a casa do vizinho. A caminhonete de Tom estava na entrada. Talvez, pensou, não faria mal ter mais um par de mãos. Deu uma última olhada na misteriosa escotilha,
seu contorno vagamente visível através da terra, e sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo. Havia algo nela. Seu peso. Seu silêncio. Algo que parecia antigo. Mais antigo que a casa. Mais antigo que a rua. O tipo de coisa que deveria ter permanecido enterrada. Mesmo assim, Harold era um homem que não gostava de deixar perguntas sem resposta. Amanhã, decidiu, pediria a Tom que o ajudasse a abri-la. Esta noite, cobriria o buraco com uma lona e tentaria não pensar muito no que poderia estar esperando sob sua entrada. Mas, enquanto caminhava de volta para casa, os pensamentos permaneceram com ele, silenciosos e persistentes, como um sussurro logo abaixo da superfície de sua mente. Algumas coisas são enterradas por um motivo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e pesada, o ar denso com a umidade residual da garoa da noite anterior. Harold Jenkins estava parado ao lado do buraco em sua entrada de carros, caneca de café na mão, encarando a placa de metal enferrujada. Não tinha dormido bem. Toda vez que fechava os olhos, via aquele contorno escuro sob a terra. Uma parte dele dizia para deixar para lá, para ligar para alguém da prefeitura e deixar que eles resolvessem. Mas outra parte, mais forte e teimosa, sussurrava que era sua propriedade e seu problema. No meio da manhã, a curiosidade venceu. Ele atravessou o quintal até a casa do vizinho e bateu na porta de tela. Tom Wilkins, alto e de ombros largos apesar de ter mais de 70 anos, atendeu com um sorriso e uma toalha jogada sobre o ombro. Harold explicou o que havia encontrado, tentando parecer calmo, embora sentisse a excitação na voz. Tom ergueu uma sobrancelha, deu uma risadinha e disse: "Tem certeza de que não é uma fossa séptica antiga?" Mas quando viu a expressão no rosto de Harold, pegou suas luvas e o seguiu. Os dois homens ficaram parados diante da porta entreaberta por um longo momento. A superfície metálica estava opaca e marcada, uma relíquia de outros tempos. Tom agachou-se ao lado dela, bateu com os nós dos dedos e franziu a testa ao ouvir o som oco. "Isso não é um cano", disse ele. "Parece uma escotilha. Talvez um abrigo anti-tempestades." Harold balançou a cabeça. "Não se parece com nenhum que eu já tenha visto." Eles pegaram alavancas no galpão, raspando camadas de terra e pedras compactadas. Cada movimento lançava pequenas nuvens de ferrugem no ar. A porta não tinha maçaneta visível. Apenas um par de dobradiças pesadas, tão enferrujadas que pareciam fundidas à moldura. Enquanto trabalhavam, o ar ao redor deles ficava mais frio e o cheiro de ferro molhado enchia seus pulmões. Depois de quase uma hora, encontraram um sulco rebaixado perto de uma das bordas, uma espécie de trinco. Tom encaixou a alavanca na fenda e apoiou-se nela com todo o seu peso. O trinco deu um gemido agudo, mas não se moveu. Harold juntou-se a ele, e juntos, fizeram força até o metal render como um animal, em agonia. Com um último puxão, a porta se desprendeu do chão, as dobradiças cedendo com um estalo violento. Poeira e ar viciado escaparam, carregando um leve cheiro metálico. Os dois recuaram, tossindo. A abertura escura abaixo dele se abria como uma ferida na terra. Uma escada estreita descia, engolida pela escuridão. As paredes de concreto estavam úmidas, em algum lugar lá embaixo. Vinha o som fraco de água pingando. Tom apontou a lanterna do celular para a escuridão, mas mal alcançava o fundo. "Meu Deus", murmurou. "Qual a profundidade?" Harold não respondeu. Sentiu algo assustador. Uma força. A sensação de que o que quer que estivesse lá embaixo estivesse esperando há muito tempo. "Talvez seja algum tipo de abrigo", disse Tom novamente. Mas nem ele parecia convencido. "Deveríamos ligar para a prefeitura. Deixar alguém verificar." Harold hesitou. A lógica lhe dizia que Tom estava certo. Mas a curiosidade queimava com muita intensidade agora. Ele precisava saber. "Vou dar só uma olhadinha rápida", disse Harold baixinho, como se falar alto demais fosse perigoso. Ele pegou uma lanterna na garagem, uma daquelas potentes que usava em caso de queda de energia. Tom franziu a testa, mas seguiu Harold enquanto ele se ajoelhava ao lado da escotilha. O feixe de luz atravessou a escuridão, revelando degraus úmidos que desciam para o que parecia ser um corredor. A respiração de Harold embaçou o ar frio.
Ele apertou a lanterna com mais força e deu o primeiro passo. Os degraus de metal rangeram sob seu peso. Cada passo ecoava no espaço confinado, amplificando o som até parecer que alguém mais estava andando atrás dele. O ar ficou mais frio à medida que ele descia, carregando o cheiro mofado de decomposição e ferro. Quando chegou ao fundo, viu um túnel estreito à sua frente, revestido com aço velho e rebitado. Gotas de água pingavam do teto, formando pequenas poças que refletiam o feixe de luz da lanterna. A voz de Tom soou lá de cima. Você viu alguma coisa? Harold engoliu em seco, com a garganta seca. Parece um depósito. Talvez. Gritou ele de volta, embora a verdade fosse que ainda não conseguia dizer. Deu alguns passos cautelosos para a frente, o feixe de luz revelando contornos nas sombras. Grandes formas empolhadas ordinariamente contra as paredes. Caixas, dezenas delas, todas cobertas de sujeira e poeira, marcadas com símbolos desbotados que ele não conseguia ler. Um arrepio percorreu sua espinha. Fosse o que fosse aquele lugar, estava lacrado há décadas, intocado por qualquer ser vivo. Virou-se lentamente, sentindo o peso do ar pressionando, e um medo repentino e instintivo o fez parar. Harold! A voz de Tom ecoou novamente, mais aguda desta vez. Harold olhou para a abertura acima, o feixe de sua lanterna tremendo levemente. Acho que encontrei algo, disse ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Algo antigo. As palavras pairaram no ar úmido como um segredo, finalmente, desenterrado. Deu uma última olhada nas fileiras intermináveis de caixas, depois se virou e correu de volta para as escadas. Seu coração batia forte. Ao chegar à superfície, respirou fundo o ar fresco e desligou a lanterna. O céu estava pálido e imóvel. Tom olhou para ele, esperando uma explicação, mas Harold apenas balançou a cabeça. Precisamos chamar alguém, disse ele baixinho. Tem alguma coisa lá embaixo, e não deveria estar. A polícia chegou em 20 minutos, as luzes piscantes pintando a tranquila rua suburbana de vermelho e azul. Harold ficou perto da caixa de correio, as mãos tremendo levemente enquanto explicava o que havia encontrado ao primeiro policial que chegou. Tom permaneceu ao lado dele, de braços cruzados, com uma expressão sombria. Os policiais ouviram, olharam para a escotilha aberta e chamaram reforços. Em menos de uma hora, mais 2 viaturas e um caminhão de bombeiros bloquearam a rua, e a área foi isolada com fita amarela. Os vizinhos começaram a se reunir à distância, cochichando entre si, imaginando o que poderia ser tão sério em uma velha porta de metal, sob uma entrada de garagem. Harold tentou não ouvir. Manteve os olhos no chão, sentindo o peso de algo pesado em seu peito. Quando os policiais lhe pediram para esperar dentro de casa, ele se recusou. Independentemente do que estivesse sob sua casa, ele queria ver até o fim. Uma equipe de especialistas chegou logo depois, seus uniformes ostentando insígnias que Harold não reconheceu. Um deles, um homem na casa dos 40, com um semblante calmo, porém cauteloso, apresentou-se como Capitão Russell, da unidade local de desativação de bombas. Você fez a coisa certa em nos chamar, disse ele após ouvir a história de Harold. Pelo que você descreveu, pode ser uma antiga instalação militar. Precisaremos dar uma olhada antes de podermos afirmar algo com certeza. Ele fez um gesto para que sua equipe se aproximasse da entrada. Eles usavam luvas grossas e carregavam equipamentos que pareciam sofisticados e assustadoramente sérios. Harold observou enquanto eles desciam cuidadosamente para a escuridão em que ele havia entrado apenas algumas horas antes. Minutos se passaram, como horas. O som fraco de vozes ecoava da escadaria, abafado e tenso. Então, um dos técnicos emergiu, falando rapidamente em seu rádio. O rosto do capitão Russell endureceu enquanto ele ouvia. Ele se virou para Harold e Tom. Sua voz calma, mas firme. Estamos evacuando a área imediatamente. Há munições lá embaixo, munições de verdade. As palavras atingiram Harold como um soco no estômago. Você quer dizer explosivos? Perguntou ele, com a voz trêmula. Russell assentiu. Artefatos militares antigos. Muitos.
São instáveis e perigosos. Teremos que evacuar todos em um raio de 2 quarteirões. Enquanto os policiais iam de porta em porta, instruindo as famílias a deixarem suas casas, Harold permaneceu imóvel. A ideia de que sob seus pés jaziam bombas ativas, décadas atrás em decomposição, era quase impossível de compreender. Sua mente percorreu memórias de sua vida naquela casa. Os churrascos de verão com Margaret. As noites em que se sentava na varanda observando as tempestades se aproximarem. As risadas das crianças da vizinhança andando de bicicleta em frente à sua casa. Todo esse tempo, a morte jazia logo abaixo deles, à espreita em silêncio. Ele se sentiu mal. Tom colocou a mão em seu ombro. Você não tinha como saber, Harold, disse ele suavemente. Ninguém tinha como saber. O sol se pôs enquanto a evacuação continuava. Carros de reportagem começaram a chegar. As câmeras estavam focadas nas luzes piscantes e nas equipes uniformizadas. A rua, antes tranquila, agora fervilhava com um caos controlado. Vozes nos rádios, o ronco dos veículos, a urgência calculada de homens que sabiam lidar com o perigo. Harold foi conduzido a uma distância segura, onde ficou ao lado de uma ambulância, observando o esquadrão antibombas trabalhar. Refletores iluminavam a entrada, transformando a noite em uma pálida imitação do dia. A escotilha estava aberta, cercada por cabos e ferramentas. Ele podia ver os técnicos se movendo metodicamente lá embaixo, cautelosos a cada passo. Horas se passaram. O ar frio da noite penetrava o casaco de Harold, mas ele mal percebeu. Em certo momento, o capitão Russell se aproximou novamente. Senhor Jenkins, disse ele, com a voz cansada, mas firme. Encontramos um grande depósito de explosivos, provavelmente remanescente da Segunda Guerra Mundial. Parece que esta área pode ter sido usada como depósito temporário naquela época. Por algum motivo, foi isolada e esquecida. Harold o encarou, sem conseguir falar. São explosivos voláteis, continuou Russell. Teremos que removê-las uma a uma. Vai levar a noite toda. Tom se ofereceu para levar Harold a um hotel, mas ele recusou. Não vou embora, disse Harold baixinho. Esta é a minha casa. Vou ficar até que tudo acabe. O capitão não discutiu. Simplesmente assentiu e se afastou, deixando Harold sozinho com seus pensamentos. Ele se sentou na calçada, observando os homens trabalharem para desenterrar o passado. Sua entrada de garagem agora era um portal para outra era. Em algum lugar no fundo, ele sentia uma conexão sombria com tudo aquilo. O tempo havia enterrado aquelas bombas, assim como havia enterrado seus próprios anos de amor e perda, esperando que alguém as desenterrasse novamente. Perto da meia-noite, uma ordem repentina ecoou pela noite. Mantenham posição. Todos os movimentos cessaram. Harold prendeu a respiração. Por alguns segundos, ninguém falou. Então, um dos técnicos saiu pela escotilha, segurando algo cuidadosamente embrulhado em um pano protetor. Ele entregou a outro oficial, que o colocou em um recipiente reforçado. O capitão Russell exalou audivelmente. Essa é uma, disse ele. Dezenas mais para ir. As palavras causaram um arrepio em todos os presentes. Harold olhou para as estrelas, tênue sob o brilho dos holofotes. Seu coração doía, não de medo, mas de uma consciência avassaladora, de quão frágil tudo era. As bombas haviam dormido intocadas por 80 anos, e bastou a entrada rachada da casa de um velho para despertá-las. Ele se perguntou quantas outras coisas esquecidas a terra ainda guardava. Quantos segredos jaziam enterrados sob os gramados e ruas de cidades tranquilas como a sua. A noite prosseguiu repleta de uma urgência silenciosa, e Harold permaneceu ali, silencioso e pequeno, sob o peso da história que se agitava sob seus pés. Pela manhã, toda a vizinhança havia se transformado em uma zona controlada. Barricadas policiais bloqueavam todas as ruas, e caminhões antibombas alinhavam-se na rua como sentinelas silenciosos. O zumbido dos geradores preenchia o ar enquanto homens em traje de proteção se moviam cuidadosamente entre os veículos, coordenando-se por rádios.
Harold Jenkins estava atrás do perímetro de segurança com um cobertor de lã sobre os ombros, seus olhos cansados fixos na entrada da casa que já não parecia mais a sua. O que antes era um tranquilo quintal suburbano agora era um campo de luzes piscantes, holofotes e sombras de homens desmantelando a história, pedaço por pedaço. O frio penetrava suas roupas, mas ele mal percebia. Não havia dormido, não conseguirá comer. E a cada vez que alguém gritava uma ordem ou o chão tremia levemente, seu coração disparava. Ao seu redor, famílias evacuadas esperavam em grupos, algumas chorando baixinho, outras encarando em silêncio atônito o caos que se abateria sobre sua rua pacífica. Tom Wilkins apareceu ao seu lado, carregando 2 xícaras de café. Seu rosto parecia abatido, seu humor habitual substituído por uma preocupação silenciosa. Disseram que pode levar mais um dia, disse ele, entregando uma xícara a Harold. Harold assentiu distraidamente, seus dedos tremendo levemente ao aceitá-la. O vapor subiu entre eles, ondulando no ar frio da manhã. Você deveria ir descansar em algum lugar quente, acrescentou Tom. Isso não é culpa sua. Harold olhou para a frente, sua voz pouco mais que um sussurro. É a minha entrada, Tom. Minha casa. Se algo acontecer, acontece comigo primeiro. Tom suspirou e não discutiu. Ambos sabiam que Harold não iria embora. A poucos metros de distância, o capitão Russell conversava com um pequeno grupo de técnicos. Harold percebeu pelas expressões deles que a situação não era simples. Quando o capitão se aproximou mais tarde, seu tom era grave, mas firme. Encontramos mais de 30 caixas até agora, explicou. A maioria contém projéteis de alto poder explosivo e munições antitanque. Provavelmente foram armazenadas aqui perto do fim da guerra. Algumas estão intactas, mas outras estão corroídas e instáveis. Temos que agir com cautela. Uma vibração errada pode desencadear uma reação em cadeia. O estômago de Harold revirou. Quanto tempo? Perguntou. Russell hesitou. O tempo que for necessário. Não podemos arriscar apressar as coisas. Ele deu a Harold um breve aceno tranquilizador antes de retornar à sua equipe. Conforme o dia avançava, a tensão se espalhava pela multidão como estática. Carson parecia amplificado. O chiado dos compressores de ar, o fraco ronco dos motores, o barulho das ferramentas. Repórteres se reuniram no final da rua, com suas câmeras apontadas para a casa de Harold. Apresentadores de telejornais falavam em microfones sobre a relíquia de guerra escondida sob um subúrbio de Ohio. Ouvir a descrição daquela forma, sua casa transformada em manchete, fez algo apertar o peito de Harold. Margaret sempre amou a vida tranquila deles. O jeito como a rua florescia na primavera e cheirava a grama cortada no verão. Agora, cheirava a diesel, metal e medo. No final da tarde, enquanto os técnicos trabalhavam dentro da escotilha, um deles gritou de repente. Um silêncio coletivo se espalhou pelo local. Harold podia vê-los formando um perímetro, movendo-se com urgência cautelosa. O capitão Russell deu uma ordem, e todos dentro de uma certa distância foram recuados mais 50 metros. Tom segurou o braço de Harold, guiando-o para trás da barricada. Algo está instável, gritou Russell para sua equipe, sua voz ecoando pelo ar frio. A tensão se estendeu por minutos que pareceram horas. Todos os olhares estavam fixos no buraco aberto no chão. O som de movimentos cautelosos ecoou de baixo. Então, silêncio. Finalmente, uma voz soou pelo rádio. O dispositivo está seguro. A multidão soltou um suspiro de alívio, daquele tipo que deixa o corpo tremendo depois. Naquela noite, Harold foi levado para um abrigo temporário no centro comunitário. Fileiras de camas dobráveis alinhavam o ginásio, ocupadas por vizinhos que ele conhecia há décadas, mas nunca vira tão assustados. Crianças dormiam encostadas nos pais, e o murmúrio de conversas sussurradas preenchia o ar. Tom sentou-se ao lado de Harold, ambos olhando fixamente para as janelas escuras. Você acha que eles vão encontrar tudo? Perguntou Tom baixinho. Harold esfregou as mãos, a voz baixa. Não sei. Talvez algumas coisas não devam ser encontradas. Na manhã seguinte, ele insistiu em retornar ao local.
O capitão Russell o encontrou na barricada, o cansaço estampado em seu rosto. Estamos quase terminando, disse ele. A maior parte das munições já foi removida. O restante será detonado em segurança fora do local. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Você e seus vizinhos poderão ir para casa em breve. Harold assentiu com a cabeça, embora a palavra casa lhe parecesse estranha agora. Sua casa não parecia mais o mesmo lugar. Ao anoitecer, as últimas bombas haviam sido removidas. O sol se pôs no horizonte quando o último caminhão partiu, suas luzes traseiras vermelhas desaparecendo na distância. O barulho diminuiu, e pela primeira vez em dias, o silêncio retornou à rua Maplewood. Harold caminhou em direção ao seu quintal. O buraco havia sido preenchido, nivelado com terra limpa, a superfície ainda úmida da chuva. Não havia vestígio da porta de metal ou do horror que ela continha, apenas um tênue contorno retangular onde a terra havia sido remexida. Ele ficou ali por um longo tempo, sentindo alívio e uma dor que não conseguia definir. Tom se juntou a ele, com a voz suave. Você salvou este bairro, Harold. Se aquela chuva não tivesse rachado sua entrada de carros, ninguém teria sabido. Harold deu um sorriso fraco e cansado. Talvez, disse ele baixinho, encarando o chão onde tudo havia começado. Mas às vezes acho que a terra estava tentando me dizer algo. Talvez ela simplesmente não conseguisse mais guardar. O vento aumentou, trazendo o leve cheiro de terra úmida e fumaça. Acima deles, o céu estava limpo novamente. As estrelas começavam a aparecer. Pela primeira vez em dias, o mundo parecia quieto, como se estivesse expirando depois de prender a respiração por muito tempo. Mas, no fundo, Harold sabia que a calma não era exatamente paz. Era simplesmente o silêncio que vem depois do caos, um silêncio que escuta. Os dias seguintes passaram em uma névoa tranquila. As barricadas haviam sumido. As equipes de reportagem tinham ido embora. E a rua, antes movimentada, havia retornado ao seu ritmo normal. Crianças brincavam nas calçadas novamente, embora suas risadas tivessem um tom nervoso, e os adultos ainda falavam em voz baixa ao passar pela casa de Harold Jenkins. O ar cheirava a terra molhada e concreto novo. Operários iam e vinham, despejando o asfalto fresco sobre o local onde ficava a escotilha, alisando-o até que não restasse nenhum vestígio. Para qualquer estranho, era apenas mais uma entrada de garagem em um bairro tranquilo. Mas Harold não conseguia olhar para aquilo sem sentir o peso do que havia sido enterrado ali. Ele passou aquela manhã sentado na varanda com uma xícara de café preto, observando a luz do sol se espalhar pelo quintal. Seu corpo doía de exaustão, embora não tivesse pegado em uma ferramenta sequer há dias. Não tinha certeza do que fazer agora que tudo havia acabado. Por décadas, sua vida fora previsível: jardinagem, reparos, jantares tranquilos com Margarete e a reconfortante monotonia de cada estação. Então, em uma semana, a própria terra se abriu e lhe mostrou algo que ele não conseguia esquecer. O chão sob seus pés guardava segredos, e ele se perguntava quantos outros jaziam escondidos sob a superfície calma da vida cotidiana. Tom Wilkins apareceu por volta do meio-dia, carregando uma caixa de donuts, e aquela mesma preocupação familiar estampada em seu rosto. Sentou-se ao lado de Harold, entregando-lhe um sem dizer uma palavra. Por um tempo, comeram em silêncio, ouvindo o vento sussurrar entre os bordos que ladeavam a rua. Finalmente, Tom falou. A prefeitura disse que terminaram. Não há mais perigo. Você pode dormir tranquilo agora. Harold assentiu, mas não respondeu. Ele estava grato. Sim, mas havia um peso no peito que o alívio não conseguia dissipar. Sabe, continuou Tom, você provavelmente salvou todo este quarteirão. Se você não tivesse começado a cavar, nenhum de nós saberia. Harold olhou para ele, com uma expressão indecifrável. Eu não salvei ninguém, Tom, disse ele baixinho. Eu só despertei alguma coisa. Foi a terra que decidiu ceder. Naquela noite, depois que Tom foi para casa, Harold caminhou sozinho pela entrada da garagem. O concreto brilhava fracamente sob a luz da varanda. Ele se agachou e tocou a superfície,
sentindo sua frieza e suavidade sob os dedos. Por um instante, imaginou o espaço oco abaixo, agora preenchido e selado para sempre. Era estranho pensar que, a poucos metros de distância, a morte esperara por quase 80 anos, silenciosa e paciente. Ele se perguntou sobre o homem que construiu aquele bunker, os soldados que guardaram aquelas armas e as pessoas que se esqueceram de tudo. Cada geração deixa algo enterrado para trás. Às vezes amor, às vezes arrependimento, às vezes perigo. Uma brisa leve trazia o cheiro de chuva de algum lugar distante. Harold endireitou-se lentamente e olhou em volta para as casas, suas janelas brilhando suavemente no crepúsculo. A vida estava voltando ao normal. As crianças voltariam a andar de bicicleta por aquele novo trecho de asfalto, sem jamais saber o que um dia existiu sob ele. Talvez fosse melhor assim. O passado havia sido sepultado, selado e silencioso, mais uma vez. Contudo, parte de Harold sentia-se conectada a ele agora, como se tivesse compartilhado um segredo com a própria terra. Caminhou até o final de sua entrada e parou, contemplando o pedaço de grama onde Margarete costumava plantar seus lírios. Eles floresceriam novamente na primavera. Pensou que talvez pudesse plantar algo novo ali. Algo que o lembrasse, não do que fora perdido, mas do que perdurara. Ao se virar para voltar para casa, seu olhar se deteve uma última vez no concreto liso e intacto. Sussurrou baixinho, mais para o silêncio do que para si mesmo. "É que finalmente consertei aquela rachadura." As palavras pairaram no ar por um instante antes de se dissiparem no murmúrio da noite. O mundo ao seu redor estava calmo, pacífico, como mais uma vez. Mas, quando Harold saiu para a varanda e fechou a porta atrás de si, o tênue eco do passado pareceu se instalar no chão, profundo e permanente, como uma memória que a terra guardaria muito depois de todos os outros a terem esquecido. Alguns segredos devem permanecer enterrados, mas outros sempre encontram um jeito de voltar à superfície. Se esta história te fez pensar, conte-nos de onde você está assistindo. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que adora um bom mistério.